Adolf Hitler foi a própria personificação do mal. Hitler foi de longe o ditador genocida mais cruel que já existiu. Ele foi responsável pela morte de 6 milhões de judeus, centenas de milhares de eslavos, ciganos, homossexuais e pessoas com deficiências mentais e físicas. Os gritos, o horror dos homens, mulheres e crianças amontoados em cima uns dos outros. Cenas de horror piores do que o inferno de Dante aconteciam. Esta é a história de um homem tão diabólico que ele convenceu uma nação de pessoas sofisticadas e civilizadas a compactuar com seus crimes monstruosos. O extermínio planejado e organizado em escala industrial de todo um povo. Isso era novo, horripilantemente novo. E como um homem igual a qualquer outro, se tornou o ditador mais perverso que o mundo jamais viu. Assim que os soviéticos romperam o fronte alemão no início de 1945, o resultado da Segunda Guerra Mundial se tornou claro. O Führer nazista, Adolf Hitler, sabia que a derrota era inevitável. Ainda assim, em 30 de janeiro, no 12º aniversário de sua ascensão ao poder, ele realizou um último pronunciamento público. Eu espero que todo alemão cumpra seu dever até o fim e que esteja disposto a assumir cada sacrifício que for solicitado. A Alemanha depende de cada um. Faremos o que for necessário. Durante 10 minutos, Hitler alertou seu povo de que após a guerra, as nações europeias não conseguiriam resistir ao bolchevismo e os incita a se unirem contra os soviéticos, mesmo que isso significasse a ruína de toda a Alemanha. Ele era um Sansão tentando puxar os pilares do templo sobre si mesmo. Para o Führer, ele e o Estado alemão eram um. O que ele queria, o Estado queria. E se ele fosse morrer, o Estado também deveria morrer. Então, Hitler ordenou que seus homens cumprissem o decreto Nero, a destruição da infraestrutura de seu país como punição por sua derrota. Mas a questão que permanece até hoje não é como esse maníaco perdeu a guerra, mas como alguém que defendia visões tão brutais foi capaz de chegar ao poder. Na primavera de 1989, num pequeno apartamento em Brunau am Inn, Áustria, uma cidade perto da fronteira alemã, Adolf Hitler nasceu. O quarto de 6 filhos em sua família católica romana devota, o jovem Adolf se familiarizou com a morte ao presenciar a morte de 3 irmãos e uma irmã ainda na infância. E também havia seu pai, Alois. Ele era um homem que voltava para casa bêbado e se tornava violento e ficava muito abusivo. Ele não segurava a mão. Ele surrava a Hitler, o ensinando desde cedo que a violência resolve e que a força e a brutalidade eram aliadas à dominação. Algumas surras eram tão pesadas que sua mãe Clara se jogava na frente do filho, levando a surra em seu lugar. Segundo seu médico, Eduard Bloch, ela é acima de tudo dedicada a cuidar de seus filhos. E apesar de Adolf não ser filhinho da mamãe no sentido comum, eu nunca testemunhei um apego tão grande. Em 1900, Hitler se mudou para Linz e entrou no colegial, onde ele foi apresentado a uma doutrina que o influenciaria por toda a vida, dando a ele um senso de propósito que ele nunca tivera. Ele tinha um professor de história chamado Leopold Pottisch, que era fascinado pela ideia do nacionalismo alemão. A Áustria era parte de um vasto império com raízes profundas. A Alemanha era um país recentemente formado, datando apenas de 1866. Os dois povos falavam o mesmo idioma e uma ideia radical estava surgindo, a de que as duas nações deveriam se tornar uma.
Tratava-se da união dos extremos dos nacionalismo e patriotismo para fazer o indivíduo acreditar em seu país apaixonadamente e ser parte da sua comunidade racial. Hitler abraçou a ideia de que os alemães deviam todos se unir numa espécie de grande Reich alemão, um Reich pan-germânico. Em 1907, com apenas 16 anos, Hitler deixou a escola para a capital da Áustria, Viena, uma das maiores cidades da Europa. O jovem Hitler estava munido de uma grossa pilha de desenhos, determinado a estudar na prestigiada Academia de Artes. Mais de 100 candidatos se inscreveram. Apenas 28 foram escolhidos. Ele enviou seus desenhos que foram examinados. E nas respostas que ele recebeu, os avaliadores disseram: desenhos razoáveis, cabeças muito mal feitas, não tem talento. Não recomendamos a matrícula. A rejeição é seguida por uma grande perda pessoal quando sua mãe, Clara, morre de câncer. E então vem a decepção final. A academia o rejeita mais uma vez. A segunda rejeição é mais perturbadora porque agora era definitivo. Ele não podia mais voltar. Hitler caiu numa depressão profunda. Ele deixou de procurar emprego e se juntou à multidão de homens desempregados. Por fim, ele parou num abrigo de sem-tetos, uma experiência que o brutalizaria para sempre. Agradeço aqueles tempos por terem me tornado forte e por eu ainda poder ser forte. Para sobreviver, ele vendeu pinturas de edifícios vienenses e também se tornou um ávido observador da política. Ele rejeitou, embora fascinado, o crescente movimento socialista. Ele concluiu que, a não ser que a direita encontrasse um antídoto para isso, todos viveríamos num mundo comunista. Ele ficou especialmente intrigado com uma das táticas deles. O que influenciou foi a forma como os socialistas usavam de violência nas ruas para garantir que eles fossem ouvidos. Não menos compreensível para mim tornou-se a significação de terror material em relação aos indivíduos e às massas. Outras ideias começaram a amadurecer na mente de Hitler. Em 1910, Viena tinha uma enorme população judaica. Havia mais de 175 mil judeus morando na cidade, e Hitler começou a abominá-los. Para qualquer parte que eu me dirigisse, eu via judeus, e quanto mais os observava, mais firmemente convencido eu ficava de que eles eram diferentes das outras raças. De inoperante cidadão do mundo, eu passei a ser um fanático antissemita. Com meros 21 anos de idade, as fundações primordiais da maligna ideologia nazista começaram a se formar. Um intenso embrutecimento pessoal, nacionalismo extremo, a crença no uso da violência e do terror e ódio aos judeus. Viena era e permaneceu para mim a mais rude, embora mais completa escola de minha vida. Nela recebi os fundamentos de uma concepção política que nunca mais me abandonara. Então, em agosto de 1914, ocorre um evento que afetaria Hitler e todos os povos que falavam alemão da forma mais terrível possível. A Primeira Guerra Mundial. Com 25 anos, ele se uniu às inflamadas multidões no primeiro dia da guerra. Há uma foto famosa dele no meio da multidão no Odeonsplatz, com um largo sorriso pelo anúncio da eclosão da guerra. Sorrindo porque ele achava que a Alemanha podia se estabelecer como potência europeia e ele queria fazer parte disso, e no mesmo dia ele se alistou para lutar pelo exército alemão. O jovem nacionalista alemão Adolf Hitler entrou para um regimento de infantaria bávaro como mensageiro.
Seu trabalho era levar informações vitais para as linhas de frente. Mas transportar mensagens não era uma tarefa segura. O regimento sofreu baixas verdadeiramente pesadas, sem dúvida. E Hitler descobriu que não era um covarde, que suportava o fato de balas estarem voando por todos os lados. Em seu primeiro ano, Hitler recebeu a cobiçada Cruz de Ferro por bravura. Ele também demonstrou sua típica recusa a fazer concessões. Quando tropas alemães e britânicas se reuniram na Terra de Ninguém no Natal de 1914 para confraternizar, ele se recusou a participar. Como ousam, ele disse, confraternizar numa guerra? Eles são inimigos. Você não pode apertar as mãos dos inimigos que vamos matar. Não, essa guerra era uma luta até a morte e ele queria que a Alemanha vencesse. Mas em 1918, sua sorte acabou. Na Batalha de Ypres, ele é cegado por um ataque de gás venenoso britânico. Um gás particularmente acrimonioso, o gás mostarda, que ataca os pulmões, as pálpebras e os tecidos moles. Ferido, Hitler foi transportado para um hospital militar no norte da Alemanha para ser tratado. Normalmente, quando um soldado é afetado por este tipo de ataque, ele fica cego, mas a cegueira vai embora em algumas horas ou dias. Mas, estranhamente, a visão de Hitler não voltou. Seus médicos não conseguiam entender. Segundo um relato, eles pediram para um proeminente psicólogo alemão, Edmund Forster, examiná-lo. Forster concluiu que sua cegueira era histérica, não física. Ele determinou que a única forma de curar Hitler era estimulando seu ego. Forster hipnotizou Hitler e disse que ele era cego, mas que como Deus tinha feito dele uma pessoa especial, ele podia recuperar sua visão através da simples força de vontade. Hitler foi convencido que, apesar de sua baixa patente e sua origem humilde, ele era um ser especial, com a noção de que fora escolhido pelo destino para um papel especial na história. Forster supostamente disse a Hitler que ele era a pessoa que tornaria a Alemanha grande novamente. Foi uma mensagem que Hitler levou a sério demais. Ele não era como os outros homens. Forster então segurou uma vela acesa na frente dos olhos de Hitler e disse que se ele conseguisse ver a chama, ele estava curado. A psicologia funcionou. A visão de Hitler retornou. E ele se tornou convencido de que ele era um homem com um destino. No final da Primeira Guerra Mundial, o cabo Adolf Hitler recebeu notícias desoladoras. Ele disse que um pastor trêmulo apareceu e disse que a Alemanha havia se rendido, a guerra acabara e a Alemanha perdera. Comecei a ver tudo preto em torno de mim. Seguiram-se dias terríveis e noites mais terríveis ainda. Nessas noites cresceu em mim o ódio contra os responsáveis por esses acontecimentos. Convencido de que ele era um homem com um destino, Hitler fez um juramento para si mesmo. Enquanto eu me encontrava acamado, me veio a ideia de que eu libertaria a Alemanha, que eu a tornaria grande. Eu soube imediatamente que isso seria feito. Em 1919, com 30 anos, Hitler retorna a Munique, que estava devastada pela guerra. Ele acreditava que a Alemanha só havia se rendido porque havia sido traída por políticos de esquerda, muitos dos quais eram judeus que conspiraram para garantir a derrota da Alemanha. Ele enxergava o armistício de 1918 como uma facada nas costas das forças alemãs desferida pelos políticos de centro, especialmente pelos judeus. Fiel ao seu voto de tornar a Alemanha grande de novo, ele se deixa atrair por um partido político marginal, o Partido dos Trabalhadores Alemães. Eles não tinham membros no parlamento e apenas algumas centenas de apoiadores. Mas eles tinham inflamadas reuniões em cervejarias. Ele adorava a retórica do ódio contra o comunismo e o ódio contra os judeus.
Os membros do partido logo percebem a paixão de Hitler como orador e o empregam como chefe de propaganda. Dentro de um ano, eles ficaram conhecidos como o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, o chamado Partido Nazista, e Adolf Hitler era o líder. Uma vez no comando, Hitler começou a aplicar uma de suas lições que ele aprendeu em Viena. Violência funciona. Ele formou uma organização paramilitar composta principalmente de ex-soldados descontentes como ele, seus chamados camisas pardas, ou tropas de choque. Os paramilitares nazistas estavam dispostos a cometer atos de agressão e até assassinato. E isso, é claro, estava de acordo com a filosofia de Hitler do uso de força e violência. Nesta fase, o objetivo de Hitler era o de tomar o poder à força, não por eleições. Então, em 1923, ele planejou um golpe. Sua inspiração veio da Itália. Ele admirava bastante a ascensão de um novo movimento popular de direita, os fascistas, liderados por Benito Mussolini. Ele admirava Mussolini, que era um grande exibido, com sua cabeça raspada. Todo mundo sabia de Mussolini e o Partido Fascista. Em outubro de 1922, Benito Mussolini marchou para Roma com seus 30.000 camisas negras e ascendeu ao poder na Itália. O que a Itália mostrava era que o poder podia ser tomado. Você não precisava ganhá-lo nas urnas. Hitler decidiu fazer o mesmo. Com 600 de suas tropas de choque, ele tomou uma cervejaria na Baviera, onde o primeiro-ministro do estado, Gustav von Kahr, estava em reunião. Ao entrar no edifício, ele efetuou um disparo em direção ao teto e declarou uma revolução nacional. Depois, ele marchou para Munique para tomar o poder. A polícia do estado foi alertada e abriu fogo. Quatorze nazistas foram mortos. Apenas ferido, Hitler conseguiu escapar. Mas 3 dias depois, ele foi preso e sentenciado a 5 anos por traição. Parecia que ele estava acabado. A prisão terminou sendo um período de reflexão para o futuro Führer. Era uma chance de transformar suas visões extremas em algo que lembrasse uma agenda política coerente. Com seu colega nazista Rudolf Hess datilografando, ele escreveu um livro que seria lido em todo o mundo. Mein Kampf. Era o projeto de Adolf Hitler para uma nova ordem mundial. Mein Kampf foi o livro mais influente do movimento nazista e, pessoalmente para Hitler, foi uma mistura de autobiografia e manifesto político. Ele foi o documento-chave, já que todas as suas ideias estavam lá. Hitler falou sobre como a Alemanha era uma nação racialmente superior. Era uma ideia que vinha de uma versão deturpada do conceito de Charles Darwin da sobrevivência do mais apto. Ele alegou que todos os alemães verdadeiros pertenciam a uma raça cujo sangue era mais forte do que o de todos os outros povos, os arianos. A prova da superioridade ariana era a sua capacidade de dominar outros povos. Ele relacionou a ideia do ariano com os alemães modernos. Eles deviam ter características físicas tais como cabelo loiro, olhos azuis e deviam ser altos e másculos. A natureza não conhece limites políticos. Ela coloca os seres nesse globo terrestre e fica apreciando o jogo livre das forças. O papel do mais forte é dominar. Não se deve misturar com o mais fraco, sacrificando assim a grandeza própria.
Eles eram o povo que deviam ser a raça superior na Alemanha nazista, e todos os outros eram inferiores na hierarquia social. E que Deus te ajudasse se você estivesse no fundo. E sem surpresa, no universo distorcido de Hitler, os judeus eram, no fundo, o povo referido por ele como um câncer corroendo a raça alemã pura. Os judeus eram proeminentes e estavam envolvidos nas finanças. Os bancos e os sistemas de empréstimo estavam atrelados aos judeus. Foi muito fácil para uma nação falida, desprovida de dinheiro e ideias, enxergar nos judeus a explicação óbvia. A personificação do diabo, como símbolo de todo o mal, toma a forma do judeu em carne e osso. Ele denunciou os judeus como agentes da ruína da Alemanha e como um inimigo interno claramente corrupto, que precisava ser destruído, eliminado. O antissemitismo não era novo na Alemanha ou na Áustria. Mas Hitler levou tal extremismo ainda mais além. Mesmo no começo dos anos 20, ele escrevia explicitamente sobre o seu desejo de varrer os judeus da face da terra. Ele falava sobre usar gás venenoso contra judeus, então isto foi uma prévia muito assustadora do que acabou vindo a acontecer 20 anos depois, no Holocausto em si. Hitler argumentou que a superioridade racial ariana devia guiar sua política externa. Primeiro, eles deveriam retomar todo o território que fora tomado da Alemanha no final da Primeira Guerra Mundial e reconstruir o exército para torná-lo o mais poderoso da Europa. E ele vai ainda mais longe. Uma das ideias mais macabras propostas no Mein Kampf foi a ideia do Lebensraum, palavra alemã para espaço vital. Na visão de Hitler, os alemães tinham o direito de tomar as terras dos povos racialmente mais fracos, isto é, os eslavos, particularmente os russos. Onde havia espaço para tomar? No leste. Os milhões de quilômetros quadrados se estendendo até além da Rússia. Era para lá que a Alemanha precisava se expandir. Assim que Hitler deixou a prisão, ele adicionou mais uma ideia extraordinária ao seu conjunto de crenças. Não bastava ser uma pessoa excepcional. Ele queria se tornar o Messias. Numa celebração em 1926, ele anunciou para os seus amigos que ele completaria o trabalho que Cristo começara, mas que não pôde terminar. Ele até mesmo alegou ter sido visitado por uma força toda-poderosa que disse tê-lo escolhido como Salvador da Alemanha. Um dia, essa crença seria compartilhada por outros. Havia clérigos, em meio ao colapso da Alemanha em 44 e 45, que disseram que Hitler foi a coisa mais próxima do redesenvolvimento do princípio cristão em ação. A ideia de que ele era o escolhido agora permeava a campanha política de Hitler, enquanto ele tentava elevar os nazistas de um partido de violência para um partido capaz de vencer uma eleição. O avião carregando Hitler circulava o estádio no qual ele iria discursar, e depois ele surgia como um Messias descendo dos céus. E ele esperava até a multidão estar tão quieta que daria para ouvir um alfinete caindo. Der 6. Parteitag der Bewegung geht zu Ende. Ele iniciava devagar seu discurso, crescendo gradualmente até um enorme clímax. Festigen und auf ihren Schultern tragen den deutschen Staat, das Deutsche Reich. E isso era absurdamente eficaz para ganhar o apoio das massas. Devagar, começou a funcionar. Os nazistas se tornaram um dos maiores partidos políticos no parlamento. Então, em 1929, ocorreu o evento que elevaria Hitler ao poder. O crash de Wall Street e a Grande Depressão. A Alemanha foi mais afetada que qualquer outro país quando bancos americanos retiraram seus empréstimos.
Em apenas alguns anos, 6 milhões de alemães estavam desempregados e claramente na miséria. As pessoas começaram a ansiar por um líder forte para tirá-los dessa crise. E assim, os nazistas dispararam nas urnas. Em 1933, os nazistas se tornaram o maior partido no parlamento, fazendo com que o outrora agitador político encarcerado, Adolf Hitler, recebesse a oferta de se tornar chanceler da Alemanha. Para um homem com complexo de Deus, foi uma posição que ele usou para decidir quem viveria e quem morreria. Ele chegou ao poder por meios democráticos. Mas depois que a democracia cumpriu sua função, era hora de dar um fim nela. Ele convenceu o parlamento a dar poderes de emergência para ele, suspendendo a Constituição. O povo alemão não fazia ideia dos horrores que estavam reservados. Primeiro, ele começou sua criação de uma raça alemã superior. O que Hitler queria era uma raça superior completamente pura. E é claro, isso envolvia o cruzamento seletivo, envolvia os mais aptos na sociedade. Eram os mais altos, os mais rápidos, os mais fortes. Em 1933, Hitler promulgou uma lei que coibia filhos com doenças hereditárias. Foi um programa de higiene racial para esterilizar pais e potenciais pais considerados indesejáveis para terem filhos. 400 mil pessoas foram esterilizadas entre 33 e 45. E eu falo de alemães comuns, que não se encaixavam no princípio de raça superior. Depois, ele declarou o Partido Nazista como o único partido político permitido na Alemanha. E liberou suas tropas de choque. 4.000 políticos comunistas e seus apoiadores foram agredidos, presos ou assassinados. Uma ação que os destruiu como uma força política. Depois, Hitler planejou eliminar todos os inimigos políticos, até mesmo os que estavam ao seu lado. Entre eles, estava o líder de suas tropas de choque, Ernst Röhm. Röhm o conhecia há anos, e era o único que podia chamá-lo de Adolf. Mas Röhm estava causando muitos alvoroços por conta própria para o seu Führer. Um momento crucial na criação da ditadura de Hitler foi a Noite das Facas Longas. Foi uma noite à la Don Corleone que ele teve, no objetivo de esmagar as tropas de choque. Hitler organizou uma armadilha mortal. Ele ordenou que todos os líderes do corpo de tropas de choque se reunissem na pitoresca cidade de campo de Bad Weiss, no extremo sul da Alemanha. Nas primeiras horas do dia, ele chegou num hotel à beira do lago da cidade com membros da SS, sua guarda pessoal. Juntos, eles seguiram para o quarto de Röhm. Hitler entrou e disse: "Levante-se, Ernst. Você está preso por alta traição." No dia seguinte, ele estava de volta em Berlim como anfitrião de uma festa do chá no jardim da chancelaria para o seu gabinete e suas famílias, como se tudo estivesse normal. E para um homem perversamente cruel como Hitler, estava. Mas a verdade é que nas 24 horas anteriores, cerca de 200 altos oficiais da SS foram presos. Muitos foram executados. Inclusive Röhm. Depois, ele se voltou para os seus adversários fora do partido. Uma ligação telefônica em código deu início ao que se tornaria um dos eventos mais sórdidos da história nazista. Hitler eliminou membros do clero e todos os seus inimigos políticos.
O ex-chanceler, General Schleicher, foi alvejado em sua própria casa. O homem que sabotou o golpe da cervejaria em 1923, Gustav von Kahr, foi arrastado para fora de casa, levado a um pântano e morto a machadadas. As ações de Hitler reforçaram uma noção de que ele era mesmo o regente supremo e divino da Alemanha. Agora, ele tinha o poder de decidir quem vivia e quem morria. Após eliminar toda a oposição, ele pôde seguir para a fase seguinte de sua revolução planejada no Mein Kampf. O extermínio dos judeus. No encontro nacional do partido realizado em Nuremberg em 1935, os nazistas passaram novas leis. O casamento entre alemães e judeus se tornou proibido. Judeus perderam sua cidadania e seus direitos civis. Os judeus acabaram sendo forçados a usar as famosas estrelas amarelas. Guardas grandes e ameaçadores ficavam nas portas das lojas com placas dizendo "Não compre de judeus". 3 anos depois, Hitler deu um passo adiante. Suas tropas de choque propagam sua forma característica de terror sobre toda a Alemanha nazista e a Áustria na infame Noite dos Cristais, ou Kristallnacht. 1000 sinagogas são incendiadas e 7.000 estabelecimentos judeus são destruídos. Os judeus foram fisicamente agredidos, muitos foram mortos. Até suásticas foram cortadas na pele deles. 30.000 homens judeus foram presos e enviados para campos de concentração, onde a maior parte morreu. Pela primeira vez, o povo alemão podia ver o que o antissemitismo de Hitler significava de fato. 250.000 judeus fugiram do país, mas mais de 200.000 permaneceram. Enquanto isso, Hitler ampliava as forças armadas para tomar mais terras para o Lebensraum. Os tratados do final da Primeira Guerra Mundial limitavam o efetivo das forças alemãs a apenas 100.000 soldados. Mas como prometido no Mein Kampf, ele criou o exército mais avançado da Europa. Toda a Alemanha estava se militarizando, se mecanizando e se rearmando num ritmo acelerado sob a direção dele. Foi uma transformação completa do país. Então, Hitler levou adiante os objetivos de sua política externa rumo ao Lebensraum. Primeiro, ele enviou suas tropas para Renânia, uma região que fora parte da Alemanha antes da Primeira Guerra Mundial e que desde então estava ocupada. 2 anos depois, ele anexou a Áustria, realizando seu sonho colegial de reunir os povos alemão e austríaco. Precisamos retomar a Renânia, a Áustria e todas as terras que nos foram tomadas. Havia uma lógica e muitos foram convencidos. Mesmo Churchill disse que, pela lógica, Hitler estava certo. 1 ano depois, Hitler tomou uma parte da Tchecoslováquia, que tinha uma grande população alemã, antes de seguir em frente e dominar o resto do país, mesmo que não houvesse alemães lá. A Alemanha precisava expandir, precisava conquistar territórios, principalmente rumo ao leste. Cada vez mais, o resultado era o mesmo. Os ingleses e os franceses muito ameaçavam, mas nada faziam. Logo, quando eles ameaçaram declarar guerra se Hitler invadisse a Polônia, ele os ignorou. No dia 1º de setembro de 1939, Hitler atacou a Polônia. Foi o início da Segunda Guerra Mundial. Pela primeira vez, os líderes estrangeiros viram o lunático que Hitler realmente era. Nunca antes um exército invasor moderno havia atacado civis com tamanha selvageria. Nas palavras do próprio Hitler, esta é uma guerra de aniquilação racial.
Destruam todos em seu caminho, ou seja, tanto civis quanto militares podiam ser destruídos. Os crimes de guerra alemães foram tão horrendos que, na época, eles não tinham nome. Posteriormente, eles foram chamados de crimes contra a humanidade. Dezenas de milhares de poloneses foram executados. E num período de 6 semanas, a Polônia foi esmagada. 2 milhões de judeus poloneses agora se encontravam em mãos nazistas, aguardando seu destino. Na primavera de 1940, a Dinamarca se rendeu e a Noruega foi tomada. De maio a junho, os tanques de Hitler invadem a França e os Países Baixos. Para Hitler, tais sucessos reforçavam sua crença pessoal de que ele era o Messias do povo ariano e apagaram quaisquer hesitações no que dizia respeito à invasão da Rússia stalinista. Em junho de 1941, após munir seu exército com a ideia de que assassinatos em massa não só seriam tolerados, mas encorajados, ele lançou um ataque contra a União Soviética. O Führer referiu-se a esta invasão como o esforço final da Alemanha para o Lebensraum, o espaço vital que ele prometera no Mein Kampf. E ele ordenou que suas tropas desconsiderassem as leis da guerra. Como os eslavos eram racialmente inferiores aos arianos, eles não mereciam misericórdia. Prisioneiros de guerra soviéticos foram mandados a campos de concentração, onde 2,6 milhões morreram de inanição e outro 500.000 foi assassinado. E mesmo assim, aquilo que o diabólico Adolf Hitler era capaz de pior nem havia começado. Em julho de 1941, os exércitos de Hitler haviam invadido a Polônia e a União Soviética, países onde viviam milhões de judeus. Agora, ele finalmente podia pôr em prática o pior de suas ideias racistas, a de que os judeus eram um câncer que precisava ser extirpado. Na busca do ideal insano de perfeição física e mental de Hitler, os considerados indignos de se tornarem cidadãos do novo Reich eram exterminados. Einsatzgruppen, esquadrões da morte especiais, foram enviados para assassinar os judeus poloneses e russos. Eles faziam suas vítimas cavarem uma trincheira. Um primeiro grupo entrava na trincheira e era fuzilado. O segundo grupo entrava e também era fuzilado, caindo sobre o primeiro grupo. E assim por diante. Aproximadamente em torno de 1,5 milhão de judeus foram fuzilados neste processo. Se chamava empacotamento de sardinhas. Um meio de eliminar os judeus que era tão caro quanto ineficaz. Secretamente, os capangas de Hitler estavam experimentando outras formas de assassinatos em massa. Como ensaio do que ficaria conhecido como a solução final, o plano de Hitler para o extermínio de todos os judeus europeus, os nazistas começaram uma campanha secreta de eutanásia para matar crianças deficientes. Crianças com síndrome de Down e outras deficiências físicas e mentais eram tiradas de suas famílias, levadas a um hospital especial, onde acabavam mortas por injeções letais. Cerca de 5.000 crianças doentes ou deficientes foram assassinadas por injeções letais aplicadas por enfermeiras e médicos cuidadosamente selecionados. Mas isso também se provou ser lento e caro. Um departamento secreto, conhecido como T4, foi formado para descobrir um meio de matar o maior número de pessoas possível, rápida e silenciosamente. Eles testaram gás de monóxido de carbono em quartos de banho, onde mais de 70.000 homens, mulheres e crianças, física e mentalmente deficientes, são mortos.
Quando a verdade sobre a matança emerge, as pessoas se afligem com a noção de que seus amigos ou membros de família possam ser vítimas. Eutanásia foi muito além do plano original. Tanto é que muitos alemães começaram a protestar. E ele desativou o programa no final de 41, ao perceber que tinha excedido o que podiam aceitar. Os protestos mostraram ao Führer que os alemães não gostam de ver matanças em larga escala. Execuções futuras teriam de ser bem escondidas, longe da Alemanha, e ele não poderia ser diretamente associado a nenhuma delas. Essas lições definiram como Hitler lidaria com os judeus. Ele percebeu que se ele quisesse prosseguir com seu plano secreto de extermínio, ele teria de enganar seu povo, mostrando a face do líder bondoso e carinhoso. Ele nunca mais assinou qualquer documento comprometedor pessoalmente. Ele nunca ordenou o Holocausto. Não há registros, não há documentos com a assinatura dele. Porém, tudo que foi feito em nome dele. Então, em nome de Adolf Hitler, nasceu a solução final: a aniquilação de todos os judeus da Europa. Em dezembro de 1941, sua solução final foi posta em prática. Uma rede de campos de extermínio foi construída na Polônia. Nomes como Belzec, Sobibor, Treblinka, Majdanek e Auschwitz representam a culminação de suas terríveis teorias racistas. Judeus de toda a Europa foram capturados e enviados para esses campos. Até chegar no local, é claro, alguns morriam, muitas vezes de fome ou de sede, na viagem. Os vagões de gado eram abertos e muitos dos judeus acabavam por cair na plataforma, onde eram recebidos por guardas da SS com chicotes e segurando cães famintos em coleiras. Eles eram precariamente separados em grupos. Famílias eram brutalmente separadas aqui e ali. Algumas tentativas patéticas foram feitas para disfarçar o horror do que acontecia. Eles alegavam que as câmaras de gás eram unidades de banho para combater os piolhos, então os judeus tiravam suas roupas e entravam nus nas câmaras de gás. As portas das câmaras de gás eram seladas. O gás era liberado e cenas de horror piores do que o inferno de Dante tinham lugar. Os gritos, o horror dos homens, mulheres e crianças, amontoados em cima uns dos outros. Uma cena aterrorizante, quase inimaginável. O extermínio planejado e organizado em escala industrial de todo um povo. Isso era horripilantemente novo. Eu acho que Hitler foi, de longe, o ditador genocida mais cruel que já existiu. E sem pestanejar, ele ia matar o máximo de pessoas fora do seu princípio de raça superior, quanto fosse possível. Ao longo dos anos, a máquina de matar foi aperfeiçoada, chegando a levar menos de 1 hora entre a chegada e a morte dos prisioneiros judeus. Essas câmaras da morte eram facilmente capazes de matar de 12 a 15 mil vítimas por dia, culminando no inferno que foi Auschwitz. Auschwitz-Birkenau, o campo mais famoso daquela época, localizado no sul da Polônia, havia 6 campos de extermínio funcionando, todos na Polônia ocupada, que foram expressamente projetados para execução massiva de seres humanos. Era somente a morte. Não eram campos nos quais as pessoas trabalhavam, onde se usava trabalho escravo. Aqueles eram pura e simplesmente campos da morte. Assassinatos, numa escala tão industrial, criam um problema próprio. Hitler precisa de participação massiva.
Isso envolvia funcionários de escritórios, maquinistas, transporte de pessoas, funcionários que trabalhavam nos campos, burocratas nazistas que tinham as esposas na Alemanha. Não tinha como ninguém saber do que acontecia no Holocausto, porque aquilo envolvia todo mundo. Para tornar o Holocausto socialmente aceitável, a solução de Hitler foi culpar os judeus pela própria destruição. Se os financiadores judeus internacionais obtiverem êxito em arremessar as nações mais uma vez numa guerra mundial, o resultado não será a vitória dos judeus, mas a aniquilação da raça judia na Europa. Nesta declaração, Hitler tentou absolver o povo alemão de qualquer culpa. Os judeus foram responsabilizados pela própria miséria. No final de 1944, 6 milhões de judeus foram mortos sob a aprovação dele. Hitler acreditava estar finalmente alcançando seu sonho, mas no final, ele estava muito enganado. Os povos inferiores, que ele tanto odiava, estavam se aproximando dele. Em 1945, a Alemanha estava sendo esmagada e o Exército Vermelho estava se aproximando de Berlim e do Führer. É o cúmulo da ironia que um regime destinado a durar 1000 anos tenha de fato durado apenas 12, reduzido no final a um bunker subterrâneo sob as ruínas despedaçadas da chancelaria de Hitler no centro de Berlim. É um quadro grotesco e bizarro, de certa forma, de um ditador ensandecido nos últimos dias de sua vida, governando o que já havia se tornado um Reich fantasma. No final, ele queria a destruição total. Sua visão era de que, na implacável luta pela vida, a Alemanha fracassara com ele, e assim a Alemanha devia morrer quando ele morresse. Para o messias nazista, Adolf Hitler, suas vitórias já eram coisa do passado, sendo reduzido a um velho trêmulo, dopado por um coquetel de drogas. Hitler estava em seu bunker como um rato acuado. E em sua última refeição com seus secretários, ele estava falando não sobre o destino do Reich alemão, não sobre o extermínio dos judeus. Na verdade, o assunto de sua conversa era o cruzamento ideal de cães e o fato de que, em sua visão, batons eram fabricados na França a partir do excremento raspado das paredes dos esgotos de Paris. Um a um, seus leais comparsas o abandonaram. Uma das poucas pessoas a permanecer foi sua companheira, Eva Braun, com quem ele se recusou a se casar até um dia antes deles cometerem suicídio. Perante seus assessores remanescentes, tanto a noiva quanto o noivo juraram ser descendentes de arianos puros. Pouco depois das 15 horas do último dia de abril de 1945, Hitler e sua esposa, Eva, se retiraram para o seu recinto particular no bunker. Ele entregou a ela uma cápsula de cianeto. A decisão fora tomada. Eles dariam cabo de suas vidas juntos. Eva tomou o veneno. E Hitler se suicidou com uma pistola Walther. Assim, terminou a vida do ditador mais perverso que o mundo já viu. Pouco mais de uma semana depois, no dia 8 de maio de 1945, a Alemanha se rendeu. A guerra de Hitler foi a mais sangrenta da história do mundo. E com a descoberta de seus campos da morte, todos se tornaram cientes da verdadeira maldade de seu regime. Hitler foi uma coisa singularmente diferente na história. Ele foi um homem que trouxe a limpeza étnica e o assassinato às diretrizes de uma guerra. O maior testemunho de quanto ele estava errado é a Alemanha moderna. Hoje, ela é estável, democrática, multicultural e tolerante. Tudo aquilo que Hitler teria odiado.